Agora, é evidente que nada se compara ao que tem acontecido, né, pelo ódio, né, estimulado contra os profissionais da imprensa pelo Bolsonaro e pelas pessoas mais próximas a ele. Né? E ontem mesmo, Mauro, eu conversei com o delegado Robson, que é o chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, que, diga-se de passagem, tem feito um ótimo trabalho. No meio de todo esse caos, o delegado, chefe da Polícia do Civil Federal, tem feito um bom trabalho. E como são muitos casos, né? A Tereza Cruvinel está sendo dito aqui pela Lucia, a Tereza foi 3 vezes abordada no domingo. 3 vezes abordada de forma, no mínimo, intimidatória, né? Tereza Cruvinel. E o que acontece? Como nós estamos lidando com um volume muito grande de denúncias, de pessoas sendo identificadas, eu pedi para que um delegado seja designado especificamente para tratar dos crimes contra os profissionais da imprensa. Né? E aí envolve, Mauro, os crimes presenciais, físicos, mas também, né, a ação nas redes. Né, a política de ódio e de perseguição a profissionais da imprensa nas redes. Né? E os números são espantosos, né? Porque aí tu vai para uma dimensão nacional. Pela quantidade de profissionais que são perseguidos, que são ameaçados, que são... Né? O cara está ali cometendo um crime, os profissionais da imprensa registram a presença dele, ou relata, né? e ele passa a perseguir aquele profissional. Né? Ele passa a intimidar, sofrendo violência física, muitas vezes numa cidade menor, havendo uma perseguição na própria família. E isso segue um padrão, né? Porque normalmente as mulheres acabam sendo vítimas, né, de uma agressão covarde, mais intensa, e os profissionais da imprensa, que são negros e negras, então isso toma uma dimensão muito grave. E, a partir de hoje, então, né, nós já vamos ter uma pessoa designada pelo chefe de polícia que vai cumprir esse papel de, eu não diria uma ouvidoria, Mauro, mas um canal direto. Perfeito. Porque tem outro aspecto, Mauro, que são as empresas, porque os profissionais hoje para trabalhar, Mauro, a grande maioria tem ido de forma discreta. Ele não vai mais com o seu colete de jornalista, ele não vai com a sua identificação, que é uma salvaguarda para ele, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Né, o profissional de imprensa ele tem prioridade no acesso. Né? Então, os profissionais têm de trabalhar disfarçados. Sim. E sem apoio. Então, muitos têm ido sozinho. Né? Ficam lá no meio da manifestação se arriscando. E tem um aspecto específico que envolve a relação com a polícia. Porque a polícia que deveria agir no sentido de dar garantias e proteção ao profissional da imprensa, muitas vezes é quem agride. Né? Então, tem relatos muito, muito graves do que aconteceu no último domingo. E eu vou abrir um canal direto com as entidades, porque eu quero que a SECOM, e a postura do governo será essa, demonstre de forma inequívoca o compromisso com a liberdade, né, e a garantia das condições de trabalho dos profissionais da imprensa. A valorização da imprensa e do trabalho dos profissionais da imprensa é fundamental para o fortalecimento da democracia e para o combate às fake news nesse momento, Mauro. Cheguei, né, ao Palácio do Planalto na noite do domingo. Né? E o presidente Lula estava em Araraquara, nós estávamos em contato, e a partir de um determinado momento, então, né, eu fui orientado a ir para o Palácio do Planalto. Né? E cheguei no Palácio do Planalto, a imprensa não tinha acesso, ninguém tinha acesso, e eu confesso para vocês assim que eu, no primeiro momento, não acreditei no que eu estava vendo. Eu tinha saído dali na sexta-feira, eu tinha participado da posse do Lula, eu tinha participado do ato da posse dos ministros, e a impressão que estava, Mauro, que o palácio tinha sido bombardeado. Parecia que o palácio tinha sido bombardeado. Para quem conhece o Palácio do Planalto, em primeiro lugar, o térreo
aquele conjunto de vidros, né, de vidraças, que é uma característica, né? Tanto é que eu lembro aquela história da casa de vidro, Lembra? Um vídeo famoso teu da casa de vidro. Bueno, e ali, Mauro, tu via que as coisas tinham sido destruídas só por destruir. Né? Eles pegaram extintores, outros instrumentos pontiagudos, e passaram a quebrar por quebrar, né? Vidros, obras de arte. Ali no térreo, para quem conhece o Palácio do Planalto, logo na entrada à esquerda, tinha na parede a galeria dos ex-presidentes. Desde o primeiro presidente, na proclamação da República, não sobrou nada, Mauro, nada. Toda a galeria dos ex-presidentes foi destruída no andar térreo. Né? Ali no andar térreo também fica o comitê de imprensa. Uhum. Uma das salas eles conseguiram arrombar, que era a sala dos fotógrafos. A outra sala eles quebraram a maçaneta, tentaram forçar e não conseguiram entrar. E ali no térreo também ficava a chamada sala de armas do GSI, onde eles furtaram pelo menos 9 pistolas taser, né? Pelo menos 9, e que foram levadas, né, pelos criminosos. Já no domingo à noite passamos o vídeo aqui na cobertura. Eu conversei, Mauro, com pessoas que estavam no palácio na hora que eles chegaram, servidores, né? E a impressão de todos é que tinha 80%, 90% das pessoas estavam totalmente alcoolizadas. E tu tinha um número ali entre 10% e 15% que sabia o que estava fazendo. Então, enquanto essa turma maior corria pelos corredores, quebrando tudo, né, algumas pessoas sabiam o que queriam. E essas pessoas foram na BIM, né, foram na SECOM, foram no GSI, em busca de documentos, HDs, né, equipamentos. Então, uma turma que agia dentro do palácio tinha clareza do que estava procurando. Enquanto os outros, depois, iam chegando nos locais onde eles já tinham retirado o que interessava, tentando botar fogo, como foi no GSI, né, na sala de armas do GSI. A SECOM foi totalmente destruída. Né? Equipamentos, computadores, impressoras, monitores de vídeo. A sala, né, da imprensa foi violada. As máquinas e lentes de fotografia do Stucker, boa parte delas foram furtadas. Né? E no terceiro andar, onde eles não conseguiram entrar, na sala do presidente Lula, você tem um grande salão onde tem muitas obras de arte, presentes, né, que o governo brasileiro recebeu ao longo dos anos de chefes de Estado. Você tinha também alguns documentos históricos. Você tem uma mesa, né, que é uma mesa assim como é uma mesa que tem um fundo e tinha um vidro em cima, Mauro, não sei se tu lembra. Sim. Aquela mesa foi quebrada, aquela documentação toda foi furtada. Algumas obras de arte foram danificadas, são quadros históricos valiosíssimos, né? Que simplesmente foram perfurados e rasgados, vários quadros foram rasgados. E algumas obras de arte possivelmente foram levadas, né? Foram furtadas, ainda terá que ser investigado, terá que ser averiguado, né? Posteriormente, Mauro, eu tive a oportunidade de deixar com o presidente Lula de acompanhá-lo na noite de domingo até o Supremo Tribunal Federal. E o que foi feito no STF é inacreditável, Mauro, porque essa característica da arquitetura de Brasília, né, que pensou a Praça dos Três Poderes e os prédios públicos com muito vidro, né, isso é uma característica tanto do Congresso, quanto do STF, como do Palácio do Planalto. O STF tem 37 profissionais da sua segurança, 37. Evidentemente que não estavam todos da escala. O STF depende muito, muito mais, inclusive, do que os outros poderes, da garantia da segurança da Polícia do Distrito Federal. Então, aquela horda quebra toda a fachada, a frente do Supremo Tribunal Federal, consegue entrar no Supremo Tribunal Federal, destrói o plenário do STF, destrói o plenário da Suprema Corte, invade a sala da ministra Rosa Weber, né, e destrói a sala da presidenta do STF,
e consegue acessar algumas outras áreas, né? Os ministros têm gabinetes próximos ao plenário e tudo numa disposição de destruição, de quebrando tudo, de destruindo. Né? E também não foi assim no Senado e na Câmara. Né? Principalmente a bancada do PT, local onde eu trabalhei durante todo o período que foi líder, eu vi, também foi totalmente depedrada e totalmente destruída. Né? Então, foi uma tentativa de golpe. Essas pessoas esperavam, né, que fosse decretada uma GLO para justificar que os militares pudessem assumir o comando da situação, mas o presidente Lula, de forma muito correta, de forma muito serena, né, garantiu que nós pudéssemos enfrentar a situação sem uma GLO.